fantasia é um dos gêneros mais explorados pela humanidade, por causa da criatividade de sempre fazer algo o que até então era desconhecido. E não é à toa que duas séries que lançaram recentemente foram Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, e A Casa do Dragão, que é uma fantasia medieval. Vale lembrar que as raízes desse gênero vêm de mitos, lendas e contos de fadas antigos. E também não é simplesmente fantasia, tem várias variações desse gênero, como a alta fantasia, onde tudo é novo, os personagens com histórias épicas, conceitos políticos e éticos. Você até pode ficar com vontade de morar nesses lugares. Por outro lado, temos a Dark Fantasy, que é o tema desse vídeo. A Dark Fantasy é um gênero que usa os mesmos elementos da fantasia, mas os torna mais sombrios, violentos e muito mais densos e brutais. Ou seja, é um subgênero que tende a explorar o tema da maldade humana e o que o ambiente pode provocar. Enquanto uma fantasia, como eu disse, pode te deixar com vontade de morar naqueles lugares, naqueles mundos no caso, a vida em uma história Dark Fantasy é mais crua e até realista em questão de mostrar a brutalidade que a vida pode ser, mas com coisas irreais, claro. Se compararmos ambos, Dark Fantasy é o desencanto, pois o foco é a decadência e o horror. Então são ambientes muito mais sombrios, como uma civilização em decadência, tentando sobreviver de uma forma brutal e sempre com medo. A sensação é de sufoco, de que todo mundo está amaldiçoado e lutando frequentemente para continuar vivo. Com isso, os personagens tendem a não ser heróis, mas sim anti-heróis, com atitudes questionáveis, e às vezes essas obras têm como protagonista um monstro, assim mostrando o ponto de vista dele. Talvez um dos melhores exemplos de obras Dark Fantasy seja Berserk, pela sua estética que muitas vezes de um mundo cercado por trevas e maldade. Mostrar personagens com pontos de vista não tão bons, personagens que até tomam decisões imorais ao longo da história. Além de, claro, o mundo de Berserk é cercado pela maldade. E o protagonista não é diferente, o Guts, que aqui, por consequência de diversas desgraças que aconteceram na sua vida, da infância até a vida adulta, ele é levado para um caminho de maldade e ódio. É o jeito que ele acaba vendo o mundo dele. Em outros momentos, ele até tenta buscar o bem e largar esse sentimento de violência. Assim, ele mesmo se entra em conflito. Onde o Guts passa, ele deixa um rastro de destruição. Ele é um personagem de início basicamente movido a ódio. Com isso em mente, o autor da história, o falecido Kentaro Miura, nos leva para o passado para mostrar a vida do Guts, que é chamado de a Era de Ouro da história. Mas Berserk não é ótimo apenas por abordar sobre a violência. O motivo desse mangá de ser um dos melhores exemplos de Dark Fantasy é porque, além dele investigar o mal que está no dia a dia da sociedade, ou na falta da sociedade, Berserk busca dissecar a maldade que envolve a moral de como nós somos maus e quando somos maus a partir do nosso comportamento. Além de não ser apenas violência por violência, Berserk também aborda os sonhos e a busca por um sentido na vida, no meio de todo aquele caos. Também temos outras obras japonesas de Dark Fantasy, como Hellsing, Dorohedoro e Ataque dos Titãs. Mas Dark Fantasy não é algo exclusivo de livros ou quadrinhos. Também tem os jogos como The Age of Decadence, Bloodborne, Darkest Dungeon e Dark Souls. Essas obras, de um jeito ou de outro, mostram um ponto de vista da desumanidade. Por isso eu considero que a Dark Fantasy é um ótimo gênero para explorar a ruindade.
agora eu quero apresentar uma outra faceta desse tema, porque esse é um tema que vem sendo discutido e até explorado por diversos estudiosos das mais diversas áreas. Desde a Segunda Guerra Mundial, filósofos morais, políticos, jurídicos ficaram cada vez mais interessados nesse conceito do mal, em investigar isso. Esse interesse foi parcialmente motivado por atribuições de mal por leigos, cientistas sociais, jornalistas e políticos, enquanto eles tentam entender e responder às várias atrocidades e horrores, como genocídios, ataques terroristas, assassinatos em massa e torturas, e matanças até, por serial killers, psicopatas, já que essa palavra é frequentemente usada quando não se tem uma explicação completa sobre o porquê de alguém fazer uma atrocidade. Então é citado como se fosse algo mais obscuro e místico. Assim se perde a razão de uma investigação. Com isso, foi preciso buscar o conceito do mal. O termo sofre críticas por ser muito abrangente e leva a um contexto de ser referenciado à fantasia, coisas sobrenaturais. Por isso, pensadores acreditam que o termo deveria ser trocado para se referir aos temas sociais e mais materiais, ou seja, com propriedade. Outros acreditam que o conceito do mal não precisa fazer referência a espíritos sobrenaturais, força das trevas ou monstros. Há um conceito moral secular do mal, que é distinto das visões ficcionais. E essa concepção secular do mal, que se refere com mais frequência quando o termo mal é usado em contextos morais e políticos, ou seja, com base na realidade. Você talvez conheça o Adolf Eichmann, que era um homem simples de meia idade, trabalhador e com família. Você pode até pensar que uma pessoa assim não é um estereótipo de uma pessoa má. Ele nunca chegou a matar ou mesmo violentar pessoas pessoalmente, mas ele foi responsável por uma das maiores matanças de judeus da história. Após a queda do nazismo, o Eichmann foge para a Argentina, e só na década de 60 ele é encontrado e levado para Jerusalém, para ser julgado e condenado à morte pelos seus crimes. A Hannah Arendt, que foi uma alemã e de origem judaica, é chamada como uma jornalista para cobrir o julgamento dele, e ela escreve sobre isso. E assim é criado o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Em muitos momentos do julgamento, onde era dito os crimes do Adolf Eichmann, ele dizia: "Eu não sou um monstro que vocês fazem de mim." Muitos psiquiatras analisaram ele e chegaram à conclusão que o Eichmann não tinha nenhum problema de ordens psíquicas, ele chegava a ter valores. A Hannah Arendt disse que não havia nenhuma maldade. Ela argumentava que assassinos como Eichmann não foram motivados por razões demoníacas ou monstruosas. Em vez disso, foi pura falta de consideração, algo de modo algum idêntico à estupidez, que predispôs o Eichmann a se tornar um dos maiores criminosos daquele período. De acordo com a Hannah Arendt, os motivos e o caráter de Eichmann eram mais banais do que monstruosos. Ela o descreveu como um ser humano terrivelmente normal, que simplesmente não pensava muito profundamente sobre o que estava fazendo. A partir disso, a questão se torna como um homem perfeitamente normal, um cidadão de bem, foi capaz de cometer atos monstruosos. Bem, ele dizia que só estava obedecendo ordens. Ele se dizia como um seguidor das leis e do Estado, além de que se sentia perdido ao não receber ordens. Ele não se via como alguém mau, porque naquele momento o seu ambiente via aquilo como correto. Também era demonstrado que o Eichmann era incapaz de pensar sozinho. Era sempre respostas clichês, até na sua morte, onde ele dizia: "Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria." Ele falava muito por sua ascensão social. Chegou até a entrar para a tropa de proteção nazista, não porque ele tinha uma ideologia tipo essa, mas sim porque ele queria ser reconhecido.
O Reichmann, no julgamento, ele não se lembrava dos detalhes dos genocídios, mas ele se lembrava dos momentos importantes que poderiam levar ele para uma classe social maior. E tudo isso era o mal do Reichmann, essa banalidade do mal. Para concluir, esse é um tema bem complexo e tem diversas variações. Não é tão simples resumir a maldade em uma única palavra de 3 letras, muito menos em um único vídeo. Aqui eu foquei no sentido mais social da coisa, sem levar em consideração a teologia, como a teoria do Santo Agostinho. Também tem o conceito de mal na cultura japonesa. O Aku, que inicialmente não tinha o objetivo de significar algo maligno no termo ocidental, porque está ligado à valentia e ferocidade, mas torna de certa forma um problema com a introdução do confucionismo no Japão, ou seja, ser mais destacado em uma sociedade mais coletivista e com hierarquia, isso acaba sendo ruim. Então, um kanji associado à bravura se tornou mal. Assim, o irmão mais velho do primeiro shogun do período chamado período Kamakura, no Japão, que foi o primeiro regime militar japonês, era associado ao kanji Aku porque ele era agressivo e valente, até uma certa sobrenatureza, assim como o Guts de Berserk. O kanji que foi ressignificado para dizer que o mal é algo que passa dos limites impostos sobre algo, seja moral ou até natural. E isso justifica o mal de Berserk, algo sempre sobrenatural, inclusive o próprio protagonista.